E como eu até tava falando, né, Dyson, não tem a ver com. Essa fala aqui não tem a ver com o compromisso do Renato, não tem a ver nem Não, cortei isso aí. com Uhum. esses dias específicos aí. É você, tipo, como não se tem tempo para treinar dentro desse contexto? Você tendo só o Campeonato Brasileiro, se o Grêmio não tem tempo para treinar, o que o Palmeiras teve nas últimas 2, 3 temporadas? O que o Flamengo teve nas 2 últimas temporadas? E ganharam tudo, né? Exatamente. E o Galo, que em Exatamente. 2021 ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil no segundo semestre. Pois é. Exatamente. É assim, é difícil. E aí, uma coisa que eu não tinha nem me atentado até, e como eu falei, estava vendo as duas coletivas, fiz questão de ver as duas coletivas dos técnicos que vão se enfrentar. E, assim, chega a ser inacreditável o nível de diferença de explicação que consegue se ter de um jogo. Até porque a coletiva do Tite foi junto com o Fábio, né? Mas Heredian, que estava com ele na seleção, preparador físico. E aí, quando perguntaram para ele sobre o retorno acho que foi do Rodrigo Caio, ele deu um mapa do que foi feito com o Rodrigo Caio em 2 semanas de avaliação do que foi feito de trabalho físico, o que pode, o que não pode, como ele está liberado, para que ele está liberado. E aí eu olhei aquilo e, cara, é um nível de detalhamento da coisa e de capacidade, pelo menos, de explicar. O Grêmio pode ter esse detalhamento, pode, óbvio que pode ter, mas isso não vai para fora. A gente não vê isso em coletivo, que é o momento, a coletiva, não estou batendo nesse pé porque a coletiva é um momento que você vai conectar o que está acontecendo nos bastidores do clube, que o torcedor não tem acesso, com o torcedor. Então, se você não consegue explicar isso numa coletiva, se você usa a coletiva como cortina de fumaça, você perde completamente aquela conexão. Então, é muito difícil. E aí, o Tite, voltando nesse ponto, o Tite ele fala ali, a gente conseguiu sim fazer um jogo competitivo contra o Vasco, que foi um time que teve um dia a mais, né, de recuperação, no sentido da rodada anterior, né? O Vasco jogou um dia antes, então teve um dia a mais de recuperação. Ele falou, e isso faz muita diferença. Sim, mas a gente conseguiu ajustar fazendo isso, e aí conseguimos fazer um jogo competitivo. Primeiro, Dyson, quantas vezes a gente já viu isso no Grêmio ser usado como uma justificativa ou um meio para amenizar uma derrota? Mas o nosso adversário teve um dia a mais para treinar. Sendo que agora, para esse jogo contra o Flamengo, e aí já estou fazendo uma projeção do que a gente vai ouvir de coletivo, principalmente pelo lado do Grêmio, caso as coisas não deem certo. Quem teve um dia a mais para treinar foi o Grêmio. O Grêmio jogou no sábado, o Flamengo jogou no domingo. O que a gente vai ter? O que a gente vai ouvir caso o Grêmio entre num nível competitivo completamente fora da realidade, como entrou contra o São Paulo? Não consigo. Por isso que é bom conversar com o jornalista, tu pegaste bem, né? Que às vezes a desculpa, se fosse inverso, que fosse Flamengo e Vasco no sábado e Grêmio e São Paulo no Morumbi, já iria dizer que teve mais um dia, teve menos um dia para treinar e tudo mais. Tu já está cortando. Tu bate na tecla, né, da coletiva, né? Mas vamos lá, não tivemos coletiva no Beira-Rio, e tu me mencionaste bem que a coletiva de sábado não disse nada do jogo. Então, são dois momentos pós-jogos terríveis, né? O do Grenal, que não teve a coletiva, e o do Morumbi, que a coletiva falou de novela da Globo, falou dos problemas do país, mas não falou de futebol do São Paulo 3-0. Olha, Bruno, isso prova o porquê que nós estamos com 37% de aproveitamento no segundo turno, porque a gente acaba não indo para o confronto da verdade. Por que está acontecendo isso? Não tivemos o Grenal e nem no São Paulo, né? E a própria... Tu está lembrado da entrevista do Atlético Paranaense ou não? Sim, sim. Ele disse que o Grêmio jogou bem, mas o Grêmio tomou uma roda tática do Atlético Paranaense. Poderia ter ganho sim, como ganhou do Fluminense e do Galo, jogando mal. Então, são 3 coletivas. Uma não teve, outra disse que jogou de igual para igual com o Atlético, no qual não foi assim. Apesar que poderia ter ganho, que o futebol permite essas coisas, né? E o São Paulo, tu mencionaste bem, onde tudo foi falado e não teve. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.